O título desta nossa conversa, esse nosso bate-papo informal, é arché, palavra grega que significa princípio. E princípio, tanto em latim como nas línguas românicas, princípio tem um duplo significado. Princípio significa começo e significa também um sistema de ordem. Quem age segundo princípios está agindo de acordo com princípios de ordem. E esses princípios de ordem são chamados princípios, mas não é a mesma coisa, não são a mesma coisa que o princípio no singular que a gente chama o princípio de todas as coisas. Essa duplicidade de sentido da palavra sentido é muito importante e, na filosofia, ela abrange ambos os sentidos. Então, uma boa filosofia tem que ser princípio no sentido de começo e tem que ser princípio no sentido de princípio, regra fundamental. Isso era, na antiguidade, algo tão óbvio que é daí que surge o conceito de filosofia. Ser filósofo é aquele que buscava o princípio, arché. Lamentavelmente, com o decorrer da difusão que ocorreu, da dispersão que ocorreu no começo do século XX, os princípios começaram a ficar cada vez mais fragmentados, a razão ficou fragmentada e Nietzsche e os nietzschianos fizeram a festa da destruição da razão. E essa destruição da razão foi festejada na Alemanha por Nietzsche e depois por Heidegger, principalmente, e ela é festejada na França, os franceses todos mais ou menos contemporâneos, e pouco antes do século XX, todos eles têm uma multiplicidade e eles estão orgulhosos dessa multiplicidade e como que perderam o interesse pela unidade do princípio. Princípio não é princípio no singular, ao passo que para um grego, princípio é sempre no singular. E antes de entrar no meu tema, e no princípio que eu proponho e propus em diversos escritos, eu tenho como princípio não só no sentido de começo, mas também no sentido de regra. Eu tenho como princípio um único princípio com 3 subprincípios. O primeiro subprincípio é a identidade iterativa, A, 3 pontinhos. O segundo princípio, o subprincípio, é a emergência do novo, surge um B, que não é dedutivo do A nem da série de A's, B. E esse B imediatamente cai na regra da identidade interativa e vai ficar B, 3 pontinhos. E tem o terceiro subprincípio, que é coerência. O princípio da coerência vai dizer que se eu tenho o A como identidade, e se aparece um B, ele não é incompatível. Se a emergência do novo se dá sob a forma de não A como identidade, não A como emergência, o princípio de coerência vai lá e destrói essa não identidade, porque ela está em conflito com a identidade iterativa. Então isso vale para A, e na hora que eu pego um C, um D, vale a mesma coisa. Se o D é um D iterativo repetitivo e surge agora um não D, ele vai ser eliminado pelo princípio da coerência. Muitas vezes, em vez de ser eliminado, o princípio da coerência vai dizer que eu preciso fazer as devidas distinções, ter
clássico da literatura medieval. Então eu tenho um AAA e eu vou ter agora, não como emergência do novo, não um A simples, mas um A2. Um A1 e um A2. Bom, aí ao fazer a distinção entre A1 e A2, eu vou conseguir manter a coerência, porque um deles não é incompatível com o outro, mas o A1 é compatível, mas o A2 é compatível. O A sem número, A não é incompatível, A1 não A1, não A2 são compatíveis. Então, devido às distinções, na hora que fala as devidas distinções, o sistema fica coerente. Incoerente, no sentido duro da palavra, é quando tem uma identidade iterativa e ela é negada. Na emergência do novo não há, isso faz com que haja uma implosão e o princípio da coerência vai eliminar. Mas eliminar o quê? O mais fraco. Se o AAA é uma série que se itera e o não A aparece lá uma vez, é o não A que vai desaparecer. Se eu tenho AAA e agora eu tenho não A, não A, não A, não A, e de repente vai ser eliminado o outro mais fraco. Coerência, vocês reparem, é aquele princípio que séculos depois vai ser utilizado por Darwin. O que eu estou chamando de coerência é aquilo que Darwin, na teoria de seleção, vai dizer, a eliminação do mais fraco. Só que aqui não se trata de mais fraco no sentido do organismo, no sentido agora lógico, no sentido filosófico geral. Então eu tenho 3 subprincípios e a pergunta é, de onde é que eu tiro esses 3 princípios? Qual é o lugar, a origem disso? Bom, a primeira origem é que a filosofia exige do filósofo que quer realmente fazer filosofia que ele trabalhe com uma arqué. Isso, inclusive, os físicos estão fazendo. E, embora eles tenham, de vez em quando, uma pluralidade, como de momento, eles procuraram, por exemplo, o átomo e depois o elétron, e achavam que tendo um núcleo e vários elétrons em configurações diferentes, eles com isso explicavam toda a matéria. Os físicos estavam procurando uma arqué. Físicos contemporâneos estão agora procurando dentro do átomo partículas mais elementares ainda. É que os físicos estão fazendo, buscando arqué. Essa busca pela arqué é típica da ciência séria. E a filosofia, desde o começo, buscou isso. É por isso que, bem no começo da filosofia, os pré-socráticos, a gente pergunta qual é o princípio de todas as coisas, eles vão dizer, o princípio de todas as coisas é a água. Tudo é água. E o resto vão ser transformações da água. Ou um outro vai dizer, o princípio de todas as coisas é o ar. E transformações no ar é que explicam a variedade de coisas. Outro autor vai dizer, o princípio é o átomo. O átomo é igual. Todos os átomos são iguais. Não é mais um átomo, são vários átomos, todos iguais, que estão em queda. E na queda, quando um se sai da vertical e se encontra com outro átomo, vai haver uma densidade maior ou menor que explica a multiplicidade das coisas. A teoria atômica de Demócrito. Vocês reparem que toda a história da filosofia é assim. Mesmo em Platão, quando ele explica a multiplicidade das coisas pelas ideias, ele vai ter uma multiplicidade de ideias. A cabra múltipla que existe no mundo é explicada pela ideia da cabra. Só que o próprio Platão vai perguntar se é preciso tantas ideias. E ele vai dizer que não. Vai dizer que, por exemplo, claramente a ideia de lodo
Não é preciso, porque se eu tenho a ideia de água e de terra, eu já tenho a ideia de lodo. Mas Platão vai além, ele vai pegar as ideias, a multiplicidade de ideias, e vai começar a organizar essas ideias de forma piramidal, e vai ter então falar dos 5 gêneros supremos. 4 são oposições: repouso e movimento, mesmice e alternidade. Mas esses 4 elementos, tem um acima deles que junta os 4. E esse um se chama o ser, toon. Então, Platão tem um princípio que é começo e que é princípio de ordem, regra. Isso está em Platão, isso é retomado por Aristóteles, é retomado pela filosofia medieval, que vai agora pegar esse primeiro começo, em ambos os sentidos, começo e regra, e vai dizer o começo e regra de todas as coisas é Deus. Isto eu chamo de Deus. De sorte que a filosofia continua na busca da arqué, só que a arqué, Tomás de Aquino, Boaventura e todos os outros, é Deus. Deus, então, é o começo no sentido, princípio começo, e é princípio regra, porque toda a ordem do mundo é oriunda de Deus ou da vontade de Deus. Vocês reparem que isso entra da filosofia grega, perpassa a filosofia medieval. Quando entra na filosofia moderna, nós vamos ter em Descartes uma ideia de um começo, mas que não se sabe bem se é princípio lógico, se é regra. E ele vai brincar com os dois sentidos. Então, quando Descartes faz a dúvida universal, e ele diz que eu penso, logo existo, ele tem um começo lógico, evidente, o começo de toda a filosofia crítica é o código do ergo sum, mas além disso, ele vai dizer ontologicamente, o começo, o princípio de ordem de todas as coisas é o eu. De sorte que mudou o paradigma medieval, que é um paradigma de Deus, mudou o paradigma grego da physis, agora o paradigma é eu. O eu está no centro. Isso é o começo da filosofia moderna, isso é Descartes, em que ambos os sentidos de arqué aparecem como começo e como ordem, princípio de regra de ordem. Isso entra em Kant. E muito mais forte que em Kant, o idealismo alemão. Então, no idealismo alemão, Fichte, o começo é eu põe o eu. O eu põe o eu. Das Ich setzt das Ich. Bom, é ao mesmo tempo começo e princípio de ordem. Ou seja, regra. E a partir desta regra, ele quer construir todo o sistema filosófico. E a gente sabe que o grande problema e a tragédia de Fichte é que ele tenta diversas vezes e nunca consegue. Quando então, logo depois de Fichte, os alunos de Fichte, Schelling e Hegel, vão tratar do mesmo assunto, eles percebem que houve uma ênfase exagerada no eu em detrimento do objeto. De sorte que eles agora, em vez de fazer uma filosofia do eu, o arqué é o eu, eles vão dizer a arqué é a natureza, o objeto. E Fichte vai dizer a filosofia da natureza é o núcleo duro e tudo vem de uma arqué que é a natureza. É Schelling, não Fichte. É Schelling. Schelling vai dizer isso. Diz de novo essa frase. Vai cortar a outra fora. Schelling, em oposição a Fichte, vai dizer que a arqué não é o eu subjetivo, mas sim o objeto, ou seja, a natureza como tal. E da natureza se desdobra a multiplicidade. Hegel vai dizer, não é nem o sujeito, nem o objeto, a união dos dois é que vai fazer o começo e, ao mesmo tempo, o princípio de ordem. E a ciência da lógica de Hegel é exatamente um começo, no sentido de
início, princípio, e ao mesmo tempo ordem, porque ele pega todas as grandes categorias, ideias da filosofia desde os neoplatônicos e vai colocando em ordem estrutural até chegar, perpassar a totalidade, e onde ele chega, no fim, a multiplicidade total, novamente a unidade, e essa pluralidade total, que é a unidade, se chama Espírito Absoluto. A total fusão da multiplicidade na unidade. Então, em Hegel, nós temos de novo o mesmo modelo que vem dos antigos, perpassa os medievais e perpassa a filosofia moderna. O problema é que essa filosofia vai ser destruída por Nietzsche e pelos adeptos de Nietzsche, e mesmo outros que não são nietzschianos, mas perseguem o grande erro cometido por Hegel e também por Schelling. E, aliás, quem percebe o erro primeiro é o próprio Schelling. O próprio Schelling, que numa primeira etapa, Schelling jovem, tinha a mesma ideia que, quase a mesma ideia que Hegel, ele, Schelling velho, vai descobrir que não é assim. Ele vai dizer que nessa estrutura do mundo, segundo Kant, segundo Hegel, tudo é necessário. É um processo, sim, que parte de um começo e princípio, mas o princípio de ordem, a regra é tão dura e fica tudo necessário. E a história fica necessária. Isso fica bem claro em Marx, aluno de Hegel, aluno de um aluno de Hegel, quando ele vai dizer que a história inteira é um processo necessário. E isso está em Hegel. E o Fichte tardio, que é colega de Hegel, porque Hegel está lecionando em Berlim e, ao mesmo tempo, Schelling está lecionando em Munique. E ele vai criticar. Hegel vai dizer, não, nós temos que trazer contingência para dentro desse sistema. O que é contingência? É aquilo que pode ser, pode não ser, e de fato é. Ou às vezes não é. Isso é contingente. E no sistema hegeliano, tudo é necessário. A contingência desaparece dentro da necessidade. Como lá nos gregos, o destino comanda e determina, em última análise, tudo. E a tragédia grega está baseada, no fundo, nisso, que há um destino, a história fica ao necessário. E isso vai levar, lá nos gregos, ao conceito de destino. Na Idade Média, vai levar ao problema se Deus é onisciente, como é que a gente, apesar disso, pode ter liberdade e contingência. E na modernidade, o problema vai aparecer, principalmente da forma mais aguda, em Hegel e em Marx, e falta contingência. E a grande crítica que nós, no século XX, começo do século XX, vamos fazer, é que falta uma teoria da contingência. Não pode dizer que todo mundo é contingente. Mas não dá para dizer que todo mundo é necessário. Tudo é necessário. Então ficaram duas perguntas abertas. Qual é o começo, no sentido de o princípio ontológico, e qual é o princípio ordem lógica? Os dois problemas, desde a antiguidade, ficaram abertos depois da crítica que foi feita contra Hegel. E essa crítica todos nós fazemos, inclusive eu. E todos os meus colegas professores fizeram essa crítica. O problema hoje é como agora eu fazer, de novo, de acordo com o princípio de que tudo tem que ter um arqué no duplo sentido, de começo e de ordem. Como é que eu faço um começo, um princípio que seja, ao mesmo tempo, identidade, pluralidade contingente? Como é que eu consigo fazer isso? Que exista a unidade, tem que existir. A é uma tautologia que sempre é verdadeira. A emergência do novo, isso é uma novidade. Aliás, é uma novidade porque até os físicos do século XX
diziam que o princípio de causalidade é indispensável. Tudo que tem efeito tem uma causa. E o efeito está pré-formado na causa. E se uma causa foi causada, ela tem antes dela uma causa pré-formada. De sorte que o físico também achava que o universo era uma estrutura necessária. Como Hegel. Hegel era refutado antes, a física moderna vai ser refutada depois. E os físicos refutam porque dentro da mecânica quântica não há esse determinismo. E o problema do determinismo vai ficar muito discutido entre os físicos. Inclusive, grandes físicos na década de 50, 60, vão dizer que o indeterminismo é apenas epistemológico. A ciência ainda não chegou lá. Mas quando a ciência chegar lá com melhores aparelhos, tudo vai ficar determinista de novo. E só mais recentemente, na segunda metade do século XX, é que os físicos começaram a dizer, não, tem uma indeterminidade real. Não é só epistêmica. Então, de repente, nós estamos com um novo problema agora. E do ponto de vista filosófico, ninguém está levando isso a sério. Não há, que eu saiba, nenhuma grande filosofia que perceba o arqué ao mesmo tempo como começo e ao mesmo tempo como um princípio de ordem, como uma regra, mas que contém as duas coisas. E aí é por causa disso que eu formulei o princípio arqué como 3 subprincípios. E eu digo que são subprincípios porque é um único princípio que vale sempre, tanto na lógica como na realidade ontológica, é o único princípio. Esse princípio é o começo total, porque no Big Bang inicial foi assim, não há outra explicação filosófica a não ser essa. E esse princípio, qual é a regra desse princípio? Que foi o começo. Esse começo, eu vou chamar, é um começo tríplice. Ele é identidade iterativa, sem a qual não há permanência. Se não houvesse identidade iterativa, tudo desapareceria. Nós teríamos o pantarrei de tal maneira que não sobra nada. Agora, se eu tenho identidade iterativa, somente identidade iterativa, eu não tenho a multiplicidade, não tenho a contingência, não tenho a realidade do mundo. Então, além da identidade iterativa, que é necessária, eu tenho que ter como contrapartida a emergência do novo, que vai explicar a contingência. Mas, havendo contingência do novo, tem que haver um terceiro subprincípio que vai dizer que, em certos casos, esse novo tem que ser eliminado. Exemplo bem concreto. Nós temos no animal, no homem, uma unidade. Nós temos uma contingência. Nós temos um princípio de ordem que vai regular aquilo que acontece. Se então, dentro do sistema homem, surge a emergência de novo, por exemplo, pela ingestão de comida estragada, vai aparecer algo que o princípio de coerência vai dizer: esse tipo de comida não é coerente com a estrutura de homem. Esta comida é uma comida que tem que ser eliminada. Bom, ao fazer isto, com o exemplo do homem, eu estou fazendo isso com todas as coisas. Com mesa, um animal, com o universo. O universo todo está baseado num único princípio, começo, e num único princípio, regra. Só que essa regra necessariamente tem 3 subprincípios, 3 subregras. Identidade iterativa, iteração. 2, no meio disso, sem que se explique como e por que a emergência do novo. E terceira, a coerência, que faz com que isso, uma coisa não destrua a outra. Vocês vão dizer, o primeiro princípio,
subprincípio terceiro, a gente entende que a identidade praticamente ninguém consegue negar. Coerência também ninguém consegue negar. Agora, a emergência do novo, este é o ponto em que a maioria dos autores, na física anterior a 1950, dizem que não, isso não existe. Os filósofos dizem isso, não existe emergência do novo. Inclusive, vamos dizer eles, não existe emergência do novo, porque quando o novo existir, precisa ter uma causa. E se essa causa for contingente, tem que ter outra causa até chegar a Deus. De sorte que o grande problema que surge nesta solução que eu estou propondo é entender o que é a emergência do novo. Porque, tanto do ponto de vista do físico como do ponto de vista do filósofo, eles vão trabalhar contra esse conceito e dizer que o princípio de causalidade é mais forte. O princípio de causalidade, dizem eles, elimina a emergência do novo. É só uma coisa epistêmica. Na realidade, isso tem que ser eliminado. Por quê? Por causa do princípio da causalidade, ou, melhor ainda, o princípio da razão suficiente. Se uma coisa pode existir e de fato existe, tem que haver uma razão suficiente, porque ela, em vez de não existir, de fato exista. Esse é o princípio de razão suficiente. E agora, por que eu agora vou me defender contra quem? Eu vou mostrar que todos aqueles que estavam me atacando pressupõem uma razão suficiente sempre fora, uma causa sempre fora do efeito. E não se dão conta que o princípio de razão suficiente tem que ser formulado de uma forma ampla. E agora eu formulo de uma forma ampla e correta. Sempre que precisar haver uma razão suficiente, essa razão pode estar fora ou dentro. Em termos de princípio da causalidade, sempre que um efeito for contingente, tem uma causa. Se essa causa for causada, tem outra causa, exceto nos casos em que a causa se causa a si mesma. Causa sui. O conceito de causa sui, a etia tu real tu, já existe na metafísica de Aristóteles, mas espaço, ele nunca transformou isso num conceito central. O conceito de causa sui é o conceito central da filosofia medieval, mas é Deus. E o conceito de causa sui, como eu estou aplicando aqui, é um princípio que aparece sempre no animal, na vida, no átomo, ele tem sempre aí o causa sui. E eu vou ter que olhar, na física e na biologia, se há uma causa anterior ou se a causa está lá dentro. Formulando isso em terminologia da teoria de sistemas, que é a forma contemporânea que os americanos deram para a filosofia clássica do Platão da velhice, em teoria dos sistemas eu tenho o sistema, a unidade, a reprodução, porque ele permanece. Eu tenho agora a emergência do novo. Essa emergência do novo está agora dentro ou fora do sistema. E se ela está fora do sistema, ela vem de algum lugar. Então, se tem uma emergência do novo, tem que ter um outro sistema no qual vem essa emergência. De sorte que o conceito de unidade sistêmica pressupõe sempre, no mínimo, um outro sistema para que possa haver a emergência do novo. E isto posto, existe não só um, mas uma pluralidade de sistemas interagindo e fazendo a teia do universo. E essa teia, havendo a emergência do novo, está sempre em movimento. E por isso é que filosofia, depois de ter esse primeiro e único princípio, no sentido de começo, além de ter esse único princípio, sistema de ordem, regra, a filosofia só tem esse começo. Um princípio, três subprincípios.
E daí, no momento em que a gente junta esses três, começa a história. E não dá para fazer outra coisa senão descrever o que historicamente foi surgindo. Do átomo até a cabra, até o homem e mais além, não se sabe para onde vai. Porque o processo é aberto, é histórico, aberto, é contingente. Isso faz que a filosofia fique muito magra. A filosofia, como tal, fica com conteúdo, é um princípio com 3 subprincípios. Bom, ela fica muito magra com relação a outras filosofias que parecem ter muitos princípios. Só que não é verdade. A gente pegando, por exemplo, a matemática toda, a aritmética, para ser exato, ela foi axiomatizada no livro de Whitehead, Russell, Princípio Matemática. E a gente tem lá 3 princípios, que depois foram simplificados, só tem 2, e de lá a gente pode deduzir toda a aritmética. Bom, isso é uma dedução. E deduções, hoje, a gente sabe que pode se fazer em múltiplos sistemas. O problema é que nunca tem existência. E existência histórica, conteúdo histórico real. E o conteúdo histórico real, hoje, na minha opinião, em filosofia, só pode ser feito com esse único grande princípio, que é começo, e o único grande princípio, que é a regra. E a regra são essas. Tudo o resto são concretizações contingentes da regra e que vão aparecer no curso da história. O que não entrar nisso, quando a gente elimina a emergência do novo, o que vai acontecer é o seguinte: fica sobrando apenas lógica e matemática, que não tem nunca existência real, que não tem tempo. Então, lógica e matemática não tem a emergência do novo e, por isso, não tem tempo, são atemporais e não têm a realidade, não refletem a realidade. Mas nós que somos vivos, além de conseguir fazer matemática e explicar matematicamente o mundo obedece a regras matemáticas. Além disso, eu tenho sempre o elemento da contingência da realidade. Essa é a diferença entre ciências meramente formais, lógica e matemática, e uma filosofia real. Agora, a filosofia real, ela, como primeira filosofia, ela tem apenas um princípio. Como segunda filosofia, nós vamos ter agora, perpassando o curso da história, porque a filosofia continua. O que vai acontecer? Por que a gente é filósofo não só no primeiro momento, mas é filósofo no decorrer do curso? Porque cada vez que emerge algo de novo, eu tenho que olhar se o princípio de coerência vai funcionar. Quando o princípio de coerência funciona sozinho, isso é natureza. Quando o princípio de coerência funciona não sempre, é saúde. Na saúde, no organismo vivo, o princípio de coerência é mais fraco. É preciso que a gente ajude um pouquinho, tome decisões. Quando a emergência está ligada a um âmbito maior, mais forte, tem mais coisas emergendo, eu tenho que ter muito mais do auxílio da coerência. Quando eu sou homem livre, numa sociedade livre, eu tenho um monte de opções possíveis de novas emergências e eu tenho que já antes dizer o que é coerente e o que é incoerente, o que é moral e o que é imoral, o que é de acordo com a ética e o que é contra a ética. De sorte que ética hoje continua sendo uma disciplina filosófica, extremamente filosófica. E mais, além da ética ser uma disciplina filosófica, nós vamos reparar que o conceito de saúde nos animais também é um conceito filosófico, porque saúde não é um conceito empírico. Se a gente pega os cachorros
e pega todos os cachorros e tira uma média aritmética, isso aí não é a saúde canina. A saúde canina é um ideal canino que não é apenas a média dos cachorros. Isso vale para cachorro, para gato, para átomo. Não é a média, e sim, Platão iria dizer, a ideia reguladora. Não é a ideia reguladora, é o princípio da coerência. De sorte que, repetindo, eu defendo como primeiro princípio, no sentido de começo, e primeiro princípio, no sentido de primeira regra, um único que tem 3 subprincípios, sub-regras, identidade interativa, emergência do novo, totalmente independente, não independente, totalmente primitiva, e a coerência. Os 3 são de igual importância e sem um deles os outros não funcionam. Exceto na lógica e matemática, quando aí não existe existência, não existe contingência, não existe a coerência. Fora da lógica, eu não tenho a realidade. E a lógica não reflete a realidade, só em parte. De sorte que para a lógica refletir a realidade tem que ser lógica aplicada. E aí ela vira estatística. E a estatística, apesar de ser matemática, é incapaz de dizer, por exemplo, a saúde do cachorro, do canino. Porque o canino tem ali algo mais que só a matemática não explica. Que é, Platão diria, o conceito de cachorro. Nós vamos dizer que a coerência da raça canina com os outros animais, com as outras plantas, com o universo. E pode ser perfeitamente que, de repente, por um acidente qualquer, uma espécie se extingua, está sempre extinguida, surgem novas. E essa morte de espécies inteiras e a emergência de novas espécies que estão acontecendo, isso é história. Muito obrigado pela atenção. Ponto final. Quando eu falo em dialética ascendente e descendente, eu estou falando da mesma coisa, só que em direções diferentes. Hoje, nessa palestra sobre a unidade do princípio, eu falei do princípio do ápice da pirâmide. Então, eu saí da dialética, eu cheguei e descrevi o ápice da pirâmide. Como é que a gente chega lá? Do dia a dia, da cadeira na qual eu estou sentado, até o primeiro princípio, e como é que eu desço? Bom, como é que eu desço foi o objeto da palestra de hoje. Como é que eu chego lá? Eu chego lá quando eu vejo coisas no mundo multifário em que nós vivemos, a gente vai ver unidades. A gente vai descobrir que cachorro é cachorro, embora seja um branco, outro preto, e de repente eu tenho um conceito maior de canino, e eu vou então vendo a estrutura do mundo em qual eu estou inserido. E à medida em que eu vou, de teoria em teoria, fazendo teorias mais amplas, à medida que eu parto de uma teoria bem pequenininha, mas vou espichando a teoria para abarcar mais objetos, até o ponto que eu tenho que abarcar todos os objetos, eu vou saindo do ápice, da beira da base da pirâmide e vou subindo para a pirâmide. Então, as teorias, elas, na base da pirâmide, não há uma teoria, há um fato, conhecimento do indivíduo. Na hora que eu agora começo a entender não só o indivíduo, mas dois que têm a mesma estrutura, eu já tenho dois. E na hora que eu tenho três, a teoria vai ficando cada vez mais magra em conteúdo. E à medida que essa dialética ascendente sobe, eu vou chegar a poucos princípios e, em última análise, a um primeiro princípio. E a ideia que todos os cientistas têm é como é que eu faço uma ciência com um mínimo de axiomas, com um mínimo de princípios. É isso que levou a humanidade a descobrir, por exemplo, a aritmética. A aritmética tem que funcionar
já pelo motivo do comércio. No começo é 1 contra 1, escambo de 1 contra 1, e no decorrer do tempo surge toda uma ciência de contabilidade, da qual então vem a matemática, e é aplicada para as estrelas. Bom, tudo isso vai de teoria em teoria até chegar a uma última teoria. E os filósofos querem saber exatamente qual é essa última teoria, no ápice da pirâmide. Só que eles, quando fazem esse caminho de baixo para cima, eles estão seguindo as pegadas dos cientistas. E só que eles estão exigindo de cada cientista que ele suba um degrau a mais, e mais um degrau. E quando ele sobe ao último degrau, só tem um princípio com 3 subprincípios. E aí o cientista que está meio apatetado por essa simplicidade vai pedir, tá, agora que tu tens isso, faz o contrário, desce na dialética descendente e, partindo desse primeiro princípio, retorna à realidade desta cadeira existente. Este é o movimento da dialética ascendente e da dialética descendente. Eu dei ênfase inicialmente só para a dialética descendente, mas alguma ênfase e mostrei como é que surge o primeiro princípio. Mas eu explicitei o primeiro princípio porque pouca gente entende como é que isso funciona. E pouca gente está consciente de que isso é importante. Por quê? Porque a filosofia contemporânea abandonou muitas vezes a ideia da arqué, primeiro e único princípio, e está agora trabalhando com uma razão fragmentada. E a razão fragmentada nunca leva a um primeiro princípio. Agora, a característica do século XX é essa. E essa razão fragmentada significa negação da filosofia. Não há filosofia. Então, quem defende filosofia como razão fragmentada está dizendo filosofia é algo que não existe, não pode existir. E o que os gregos e os medievais pensavam é uma ilusão. Eu acho que não é uma ilusão e tento mostrar como a gente caminha na pirâmide de baixo para cima e depois de cima para baixo. Ok?